Capítulo 28. Uma cortina de aço. Abaixo, os Lantãs e os Moraças começavam a organizar suas forças. A cavalaria Lantã havia se organizado em fileiras simétricas, enquanto os Moraças faziam questão de não se aproximar de uma formação. No entanto, eles se reuniam em grupos ao redor de seus líderes de batalha. Entre os oficiais e comandantes de Lantã, houve muita ida e volta, muitas conferências. Não havia necessidade de uma irmã da sabedoria me dizer o que estavam discutindo. O que aconteceria em seguida e, mais ainda, porque o que já havia acontecido havia ocorrido. Obviamente, não poderíamos lutar contra tantos com tão poucos. Mas então, por que nos viramos para enfrentá-los? Por outro lado, se havia mais de nós escondidos em algum lugar, se de fato éramos o suficiente para enfrentá-los, por que não atacamos? Por que esperar e dissipar tanto o elemento surpresa quanto a chance apresentada por sua desordem? A discussão continuou, mas quando Moraça entrou, começou a degenerar. Os gestos com os braços tornaram-se mais amplos, mais estridentes. Homens ficaram em pé em seus estribos e punhos foram sacudidos. Por fim, eles se separaram e galoparam de volta para suas respectivas unidades. Eu não achei que eles resolveriam suas questões, mas eles estavam definitivamente mais na ponta das espadas do que nunca. Meu senhor, chamou Bartu, a infantaria. Ela está chegando. Entraram no vale a passos largos, seus passos cadenciados batendo no chão como um tambor. Ninguém pensou em enviar um mensageiro até eles, mas seus oficiais viram o resto do exército esperando à frente e diminuíram o passo até poderem ver o que enfrentavam. Assim que entraram e puderam nos ver claramente, passaram a trotar. Mesmo assim, ninguém interrompeu o passo. Eram bem treinados, esses Lantãs, apesar de todo o desprezo de Orne por homens que caminhavam para lutar, tão bons quanto qualquer infantaria do mundo. Seus caminhantes da morte moviam-se à frente das formações, dando seus passos enormes e pesados, girando tundum sobre suas cabeças. Os passos saltitantes e pesados tinham o objetivo de intimidar. Os pedaços longos e estreitos de madeira balançando nas pontas de longas cordas faziam ruídos como sangue pulsando nos ouvidos de um moribundo, ou como o rugido de moscas gigantes pousando em cadáveres. Eles faziam um belo espetáculo, essa infantaria Lantã e seus caminhantes da morte. Eu me perguntava como eles morreriam. Os cavaleiros à nossa frente se dividiram, os Lantãs abruptamente, os Moraça como se perguntassem o que estava acontecendo. A infantaria marchou para a brecha e parou ao som de um grito de comando. Os caminhantes da morte recuaram para a formação e, como um só, balançaram seus escudos para se sobreporem, formando uma sólida parede de escudos. As duas primeiras fileiras ergueram suas lanças, e o restante as manteve em posição. Enfrentamos então todo o exército do norte. No centro, havia 6 vezes mais infantaria do que nós. As duas alas de cavalaria somavam metade desse número cada. Seus estandartes, vibrantes e coloridos ao vento, pareciam superar em número nossas lanças. Está na hora, meu senhor? Perguntou Orne. Está na hora, respondi. Com um grunhido de satisfação, ele recolocou o machado no lugar na sela e desmontou. Agora, tamborileiros, ordenei, juntando-me a ele no chão. Quando os tambores começaram a soar seu sinal, peguei o arco de caça debaixo do estribo e o encordoei, pensando brevemente em Elsper. Com um enorme feixe de flechas, caminhei em direção à encosta frontal da serra. 3 em cada 4 guerreiros se juntaram a mim, cada um com um arco longo na mão. A salvação reside no arco. O quarto restante dos guerreiros moveu-se para trás do cume com os cavalos. Não tinha sido fácil convencê-los a fazer isso. Finalmente, tive que dizer que, se algum dos cavaleiros conseguisse passar, eles estavam livres para levá-lo. De repente, gritos se ergueram do inimigo lá embaixo. Homens apontavam, cabeças se viravam, e a cada cabeça que se virava, mais gritos. Nas cristas, atrás deles, estavam os meus 10.000 restantes. Como aqueles que estavam comigo, eles estavam divididos, um em cada 4 com os cavalos, o restante na frente das cristas, arcos em punho. No dia em que cheguei ao norte, eles se separaram. Desde então, esperavam, impacientemente, eu tinha certeza, pela mensagem que o jovem havia trazido, a mensagem para avançar para as cristas. Agora estávamos esperando, e o inimigo estava abaixo de nós, cercado. Unidades se deslocavam freneticamente, formações se moviam para enfrentar essa nova ameaça. Estavam nervosos, mas não havia pânico em seus movimentos. Ainda nos superavam em número. Passavam por cima de nós como se fossemos uma pedra na estrada. Uma discussão irrompeu entre os líderes dos Moraça e os comandantes Lantã. Dedos apontavam para as tropas Lantã, para os Moraça, para nós nas colinas.
Evidentemente, havia alguma disputa sobre quem deveria ser atacado primeiro e por quem. Os punhos dos Moraça tremiam e os Lantãs gesticulavam com raiva. Será que eles não poderiam acabar uns com os outros por nós? Então, tão repentinamente quanto começara, a discussão terminou. Os Lantãs voltaram para suas unidades, os Moraça para suas. Lentamente, os Moraça se afastaram dos Lantãs. Todos eles giraram em aparente confusão, mas finalmente se dividiram em 3 partes, uma de frente para cada cume. Comecei a perceber que os Lantãs pretendiam se livrar dos Moraça, assim como de nós. Se eles formassem constantemente a primeira onda de ataque, não haveria o suficiente deles quando tudo terminasse para causar qualquer problema. Nossos tambores recomeçaram a tocar, uma batida de batalha, e as flautas de guerra se juntaram. As massas de cavaleiros começaram a se mover, avançando em uma maré que ganhava velocidade a cada passo. Seus gritos de guerra flutuavam à frente, estridentes no ar frio. Encaixei uma flecha e a puxei de volta para pousar na minha bochecha, com o arco erguido. A salvação repousa no arco. Quase suavemente, soltei a corda, e a longa flecha arqueou-se alto no ar. A 1.500 passos de distância, a flecha de ponta larga, destinada a matar chifres de dente, caiu. Por acaso, mergulhou no peito de um Moraça, e ele caiu para ser pisoteado pelos cascos da investida. Acho que nenhum dos outros percebeu. Eles tiveram que notar a fuga que se seguiu, no entanto. 2.500 flechas caíram do céu, abrindo buracos em suas fileiras. E então outras 2.500. E então outra. E então a primeira fileira estava pronta para atirar novamente. Assim que uma fuga se ergueu, outra se ergueu para segui-la. Os Moraça, em ataque, cavalgaram através de uma cortina de aço. Cavalos e homens caíram a centenas a cada fuga, para nunca mais se levantarem. Os sobreviventes chegaram. A 400 passos, não disparamos mais saraivadas. Cada homem escolhia alvos individuais em meio à multidão estrondosa. Entrei no ritmo. Prenda uma flecha, puxe e solte. Prenda, puxe, solte. Esvaziamos cela após cela, e eles continuavam vindo, cavalo sem cavaleiro acompanhando o ritmo da investida. A 150 passos, não miramos mais apenas no homem, mas no coração, na garganta ou até mesmo na fenda do olho em seu capacete. Dos que caíam agora, todos caíam mortos, e não menos do que antes. A chuva de flechas continuava, mas os Moraça avançavam, feridos até o limite pela frustração, empurrados para além dela pelo atrito com os Lantãs. Eles não se importavam mais com suas perdas, apenas com a chance de nos matar. A 75 passos, bem no sopé da serra, eles atingiram as estacas. Afiadas em ambas as pontas e cravadas no chão por aqueles que haviam esperado ali, formavam uma barreira emaranhada escondida pela grama. Sabíamos que eles estavam lá e abrimos caminho. A Moraça os atacou a todo galope. Cavalos relinchavam e se debatiam nas estacas. Muitos cavaleiros, atirados de um cavalo empalado, eram empalados ao cair. Aqueles que conseguiram chegar ao chão em segurança e se levantaram morreram pelas flechas dos Altaí. O ataque havia se degenerado em uma massa em movimento, rodopiando na base da serra. Disparamos contra ela, saraivada após saraivada, a queima-roupa. Alguns tentaram usar seus arcos montados, mas nosso fogo era tão feroz que nenhuma flecha deles nos atingiu. Num piscar de olhos, eles se dispersaram. Num instante, ainda tentavam lutar, forçar passagem através das estacas, e no instante seguinte, corriam de volta por um campo coberto de mortos e moribundos. Das outras cristas, também, os restos do ataque fluíam de volta para a segurança no centro do vale. E por todo o caminho, até que estivessem fora do alcance das flechas, nossas flechas os perseguiram. A salvação está no arco. Os oficiais Lantan cavalgavam de um lado para o outro em suas fileiras, exortando seus homens, incitando-os ao fervor. Eles teriam que liderar o ataque agora. Os Moraça poderiam ser induzidos a atacar novamente, mas, por enquanto, teriam que liderar a batalha. Eles poderiam liderá-la. Mesmo com o fundo do vale coberto de Moraça mortos, eles superavam em número aqueles de nós que estávamos prontos para enfrentá-los em mais de 10 para 1. Orne, chamei. Algum sinal? Ele resmungou. Eu sabia tão bem quanto ele que o sinal que esperávamos não tinha chegado. Eles estão atrasados, disse ele. Eles virão. Eles virão. Flexionei os dedos da minha mão direita. Com tanto uso a corda do arco estava cortando-os. É melhor que venham logo, meu senhor. Quase metade das nossas flechas já se foram, e duvido que tenhamos chance de recuperar até mesmo as que estão no sopé da encosta. Eles virão,
Repeti. Eles virão. Eu mesmo não tinha tanta certeza disso quanto antes. Mas eles tinham que vir. Se o sinal nunca fosse dado, não teríamos esperança de resistir. Mas o vento estava ficando mais forte. Ele chicoteava nossas capas e ondulava a grama que não havia sido pisoteada em ondas em direção à entrada do vale. Em direção à entrada. Um presságio, talvez. Eles viriam. No vale, a infantaria avançava para a vanguarda. A cavalaria Lantan se misturou à dos Moraça na tentativa de enrijecê-los novamente. Se seus comandantes tivessem se livrado de toda a frustração, se a batalha tivesse clareado suas mentes, estaríamos em apuros. Se a infantaria se concentrasse contra minha formação no centro, e os cavaleiros se reunissem e se posicionassem nos meus flancos, nos espaços abertos entre meus guerreiros e os das outras cristas, eles poderiam conseguir isolar a maioria dos meus homens da luta. Se isso acontecesse, os homens com os cavalos tinham ordens de se deslocar para as áreas abertas e usar seus arcos montados. E havia estacas lá também. Mas os arcos dos cavalos não tinham a potência nem o alcance do arco longo. Acabariam abrindo caminho através das estacas. Seríamos forçados a montar em nossos cavalos para evitar sermos atropelados. Não seria uma derrota, mas uma grande massa de Lantans e Moraça ainda estaria solta, avançando para o sul. O sinal nunca chegaria. A infantaria Lantan se dividiu em 3 partes. Soltei um pequeno suspiro de alívio. O charme de Mayra ainda funcionava. O desejo de atingir aqueles que os haviam escapado ainda os perturbava. Cada formação se moveu para encarar uma crista. Seus caminhantes da morte estavam novamente à solta, dançando e girando Tundum. O zumbido era alto o suficiente onde eu estava. Exatamente, como se estivessem em um campo de treinamento, as formações se dividiram, e novamente, até se formarem em quadrados de não mais que 100 homens cada. Alguns pensaram, embora em meio a uma névoa de raiva e frustração. Unidades daquele tamanho seriam mais fáceis de manobrar através das estacas. Eles esperavam perdas, quando as estacas abriam muitas brechas em uma parede de escudos, mas também esperavam nos alcançar desta vez. 20.000 soldados de infantaria avançaram em nossa direção, os caminhantes da morte saltitando entre as formações. Ao comando de cada fileira em cada formação, exceto a da frente, ergueram seus escudos acima da cabeça para formar o que chamavam de tartaruga. Todos os escudos brilharam ao mesmo tempo, como se fossem um só. E eles avançaram, com passos firmes e medidos. Com a tartaruga, eles eliminaram o fogo de mergulho que usávamos antes. As flechas caídas atingiriam os escudos inclinados e seriam desviadas. Eles marchariam em segurança até nós sob um teto de escudos, essa infantaria. Os caminhantes da morte dançavam com mais fúria. O Tundum parecia borrões sólidos no ar. Eles dançavam a glória de nossas mortes, a glória de nos matar. Os discos brilhantes que cobriam suas canelas eram simples agora, assim como as faixas de pele que usavam em vez de capacetes. Eu conseguia até distinguir penas de saratai individuais penduradas em seus pulsos. Eles dançavam a alegria da batalha. A 200 passos, apontei a flecha para a bochecha. Ao longo da serra, outros fizeram o mesmo. Ouvia-se um grunhido rítmico e cadenciado, e o estalo de 20.000 sandálias batendo no chão em uma só batida. Os caminhantes da morte saltavam alto. Dançavam, bebendo nosso sangue. A 100 passos, minha flecha se juntou a outras 2.000 ou mais, e os Lantans aprenderam que um escudo Lantan poderia deter uma flecha de arco longo àquela distância, não melhor do que o escudo Altair no poste em frente à minha tenda, tanto tempo atrás. A salvação reside no arco. Assim como a grama diante da foice, a primeira fileira caiu, e os que estavam atrás, com os escudos erguidos e expostos, também foram varridos pelas rajadas que se seguiram. No espaço de instantes, no tempo que levou para disparar 10 flechas o mais rápido possível, a primeira fileira de formações deixou de existir. Os outros continuaram seu avanço lento. Seus passos nunca vacilaram ou diminuíram o ritmo. Os caminhantes da morte dançaram com mais força, saltaram mais alto. Dançaram em vingança pelo sangue que derramamos. A segunda fileira de formações chegou e, a 100 passos de distância, eles morreram. Como a última neve sob a primeira chuva, eles derreteram. Seus corpos se somaram à pilha que se estendia ao pé da serra. Na terceira fileira, a menos de 100 passos, todos baixaram os escudos. Estavam perto demais para serem afetados pelo fogo intenso. Com um grito, correram para escalar o monte de corpos e se aproximar de nós. Seus escudos, porém, não eram mais resistentes do que os dos que os antecederam. Um escudo, preso ao braço de seu portador, caiu ligeiramente, expondo sua garganta, e ele morreu.
Um homem com uma flecha saindo da fenda do olho de seu capacete caiu para trás, e ao cair, agarrou o escudo do homem atrás dele, expondo seu peito até a morte. Assim como os outros haviam caído, estes também caíram, e agora os corpos amontoados estavam tão altos que a última fileira se rompeu ao tentar passar por cima deles. Nosso fogo continuou inabalável, e de repente os sobreviventes sob nossos arcos se dispersaram. Eles retornaram à linha seguinte, rompendo formações, rasgando paredes de escudos, carregando o pânico nas mãos. Os buracos que abriram caminho para nossas flechas, e a combinação era mais do que os homens podiam suportar. Seus camaradas fugindo, ou nosso fogo, qualquer um deles eles poderiam ter enfrentado sozinhos, mas não juntos. Eles se dispersaram como os outros haviam se dispersado, e todos recuaram para o restante do ataque, interrompendo-o por sua vez. Nossas flechas os perseguiram enquanto corriam. Muitos Lantan, com o escudo jogado fora para poder correr mais rápido, morreram com a visão da segurança nos olhos e o suspiro de pânico na garganta. O campo à nossa frente parecia um matadouro construído por um deus louco. A grama alta estava toda pisoteada, presa pelos corpos de homens e cavalos. Se eu tivesse desejado tal coisa, poderia ter caminhado quase até o inimigo sobre um tapete de carne, sem nunca tocar o chão. Lord Dunstan veio até mim, com um manto enrolado em volta do corpo para se proteger do vento. As flechas já quase sumiram, vulgar. Era um plano grandioso, mas não vamos detê-los de novo. Eu sei, suspirei. Eu esperava, Dunstan, que... Estudei o inimigo e balancei a cabeça. A infantaria, o que restava dela, já começava a se reorganizar. E os Moraça já haviam se recuperado o suficiente para discutir com os cavaleiros Lantan. 3 para um de nós ainda vivo e ileso. Talvez 4. Parece que teremos que enfrentá-los, mesmo assim. Dunstan, por favor. Meu senhor, o sinal, gritou Bartu, apontando. Do outro lado do vale, do cume próximo à abertura para a planície, uma flecha subiu ao céu, uma flecha com ponta em chamas. Tamborilistas, gritei, o segundo sinal. Orne, os prisioneiros. Depressa, por suas vidas. As flautas de guerra silenciaram enquanto os tambores mudavam do ritmo da batalha para uma mensagem. Nas outras serras, os Altair desapareciam sobre a crista, e na minha, todos, exceto eu, Orne e 100 homens. Fiquei parado, observando a entrada do vale, enquanto Orne e os outros desciam correndo pelas estacas para começar a procurar entre os corpos ali. Se demorassem muito, eu teria que chamá-los para se esconderem onde estavam. O inimigo parecia confuso. Ao que tudo indicava, estávamos vencendo. Agora, parecíamos recuar. Seus argumentos se intensificaram. Estavam prestes a sacar as armas. Os homens que caçavam entre os mortos correram de volta para o alto da serra. Alguns agora carregavam fardos, corpos pendurados nos ombros ou arrastados entre 2 homens. Eles desapareceram atrás do cume, e eu os segui. Quantos? Perguntei. 14 Lantans, respondeu Orne. 11 Moraça. E todos são o suficiente para sobreviver à marcha para o sul. Subimos lentamente de volta para olhar o vale. Só o inimigo estava lá. De alguma forma, a formação deles parecia um amontoado de homens à beira de se desfazer completamente. Então, pela entrada do vale, passaram cavaleiros de Altair. 3, 5, 9, uma dúzia. Respirei fundo e relaxei pela primeira vez em muito tempo. Todos eles tinham conseguido. Eu não tinha gostado do que pedi para eles fazerem, mas todos voltaram, e isso tornou tudo melhor. Os cavaleiros se dividiram, cavalgando em 2 grandes arcos ao redor da força inimiga. Eles vieram correndo, diminuindo a velocidade apenas para passar pelas estacas e avançando sobre a crista. Eram jovens, todos homens não tão distantes da juventude a ponto de terem esquecido como fazer o que lhes fora pedido. Quando se aproximaram de nós, os guerreiros soltaram uma salva de palmas, tanto os meus quanto os das outras cristas, juntando-se a nós na encosta. Alguns dos oficiais Lantan, curiosos para saber de onde aqueles jovens cavaleiros tinham vindo, cavalgaram até a entrada do vale. Talvez pensassem que aqueles eram os primeiros dos nossos reforços. Quando viram os reforços que os cavaleiros haviam trazido, seus gritos puderam ser ouvidos atrás da serra onde estávamos. Corredores jorraram para o vale. E mais corredores. E ainda mais corredores. Como as areias carregadas pelo vento, eles vieram, um riacho azul sem fim. Ao avistarem os Lantans e os Moraça, seus cânticos aumentaram de tom, a cadência aumentando. Sem parar, ou mesmo diminuir o ritmo, eles avançaram em direção ao exército do norte que viera fundar o império.
Seus grandes porretes e martelos de guerra balançavam, e os gritos de nossos inimigos eram quase altos o suficiente para abafar seus cânticos. Em minutos, todo o fundo do vale era um caldeirão, fervendo de combate, e desta batalha não haveria sobreviventes humanos. Os corredores não temem quase nada que viva, mas mesmo assim os fangornes têm menos medo e são mais difíceis de matar. Por essa razão, os corredores não vêm para o norte, onde os fangornes são mais numerosos, até que o frio chegue e os fangornes estejam dormindo o inverno inteiro em suas tocas. Então, eles vêm em números incontáveis. Assim como os fangornes parecem precisar do frio, os corredores também, mas ninguém sabe dizer para quê. Os jovens que os trouxeram foram enviados para esse propósito, mas sua tarefa foi mais difícil do que simplesmente comandar um bando de corredores. Eles tiveram que encontrar o máximo de bandos de corredores que pudessem, comandar cada um deles, manobrá-los em direção ao vale, e ainda assim, usando revezamentos, mantê-los seguindo em sua corrida incansável até que minha mensagem de que trouxemos o inimigo fosse transmitida a eles. Se eles se saíssem bem, eu não reclamaria. Os cantores fariam canções sobre eles. As lanças estavam montadas e aguardavam. Todos ignoraram os sons que vinham do cume. Levantei a mão e partimos sem olhar para trás, para o vale onde nossos inimigos morriam. Esta batalha havia passado. Havia outra à espera no sul, e ainda poderíamos ver a derrota e a morte do nosso povo.